Boa noite, irmãos, tudo bem? Que privilégio estar aqui mais uma vez, para podermos juntos adorar Jesus. Um pouquinho diferente hoje, como vocês podem ver. E só lembrando os irmãos, a gente tem aqui no nosso canto esquerdo da tela, do televisor de onde você estiver assistindo, o QR Code, onde você pode fazer a sua generosidade, a sua contribuição. E é só você apontar o celular aí, amém? E fique bem à vontade, amém? Vamos juntos adorar o Senhor nessa noite. Nome mais lindo, nome mais lindo. Nome mais lindo, nome mais lindo, igual ao teu não há. Não há, Jesus. Nome mais lindo, nome mais lindo, igual ao teu não há. Nome mais lindo, nome mais lindo, igual ao teu não há. Nome mais lindo, nome mais lindo, igual ao teu não há. Nome mais lindo, nome mais lindo, igual ao teu não há.
Estamos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos do Cordeiro, daquele que é perfeito, daquele que é perfeito. Estamos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos do Cordeiro, daquele que é perfeito, daquele que é perfeito. Nós somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele fez. E somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele fez. Somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez. Declare isso nessa noite. Nós somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez, por causa do que Jesus fez. Nós somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez, por causa do que Jesus fez. Oh, Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Digno dessa canção, só Tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu.
coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nosso Deus, para poder servir, o corpo de Cristo, servir a igreja, trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Nós vamos orar, vamos dar início, então, a essa ministração. Amém? Queria que os irmãos lessem comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, que diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, fala conosco nessa noite, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, de tal maneira que, ó Deus, Tua palavra encontre lugar em cada coração, Pai, e que sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Querido, se eu fosse dar um título para essa ministração, o título seria uma pergunta, uma questão. Eu fiz errado ou eu criei errado? Muitas vezes a gente vê pessoas se queixando da vida, se queixando com Deus, e eles falam assim, eu não sei o que eu fiz de errado para merecer o que estou merecendo, para passar pelo que estou passando. Sabe, amados, mas não é muito o que você faz de errado que vai te trazer certas consequências, também. Mas, principalmente, se você crê da forma errada, aí sim é que você vai experimentar graves consequências. Por exemplo, Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão foi um homem que andou com Deus. Abraão foi um homem que agradou a Deus. A Bíblia diz que creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Mas Abraão, ele aprendeu a crer da forma correta e se tornou herdeiro de todas as promessas de Deus. Abraão era rico, Abraão era próspero, Abraão foi chamado de amigo de Deus, tinha uma esposa tão bonita, tão linda, que reis, o próprio faraó, reis da região, cobiçavam a esposa de Abraão, Mas Abraão sempre creu da forma correta. Agora, Abraão poderia dizer, o que eu fiz de errado? Ele poderia, Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a casa do teu pai. Ele desobedeceu, porque ele pegou Ló e levou junto. Abraão, você precisa falar a verdade. Ele mente, por 2 vezes ele mentiu. Primeiro em relação a Sara ser sua esposa, dizendo que era sua irmã, primeiro para o rei Faraó e depois para o rei dos Amalequitas. O que mais? Abraão, enfim, ele não era perfeito. Então, mas ele não foi por ter feito uma coisa errada. Ele recebeu o perdão de Deus na sua vida, assim como nós também recebemos. Sempre vamos receber, amado, quando há
quebrantamento, quando há arrependimento. Mas, se nós cremos da forma errada, aí as consequências vêm. Então, quando você crê corretamente, as coisas dão certo. Amém? Amado, isso é tão sério que o próprio Senhor Jesus, quando ensinou, lá em Lucas 11, no versículo 12, ele começou a ensinar sobre a parábola do semeador. Então, ele disse, olha, a palavra é a semente, né? Os semeadores são os filhos do reino. E a semente que cai na beira do caminho, as aves do céu vêm e comem. Aí, Jesus foi dar a interpretação. E ele disse assim, a palavra que cai na beira do caminho são aquelas palavras que Satanás rouba. Então, veja, irmão, Satanás quer roubar a palavra? Quer. Por quê? Porque quando ele rouba a palavra, não dá tempo daquela palavra cair no teu coração e frutificar. E como é que isso acontece, irmãos? É através da fé. Se você não crê na palavra que te foi dada pelo Senhor Jesus, se você não crê na promessa que te foi liberada, se você não cultiva essa palavra, dizendo, Deus falou comigo, e você começa então a declarar essa palavra, a sonhar com essa palavra, a viver com essa palavra, a começar a ver essa palavra se cumprindo, a liberar essa palavra, ela não vai se cumprir, ela vai morrer. Mas você pode ver que todas as vezes que a palavra se cumpriu na sua vida foi quando você creu naquela palavra, e ela era tão forte que já parecia uma realidade, e você então já começou a agradecer a Deus por ela aconteceu. Então, Satanás vai fazer de tudo para roubar essa palavra, para que você não creia corretamente. Amém? Então, como é que funciona a fé, irmãos? Nós lemos aqui em 2 Coríntios que a fé, ela tem um espírito. Interessante, né? Então, ou seja, o cerne, o miolo, a vida da fé é o espírito. Aí diz aqui, então, irmãos, no versículo 13 de 2 Coríntios 4, diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Então, você precisa entender qual é o espírito da fé. Então, se você crê corretamente, as coisas vão dar certo. Então, você precisa entender qual é o espírito da fé. O texto diz que o espírito da fé é, eu criei, por isso é que falei. Então, a tua fala precisa estar alinhada com aquilo que você crê. Amado, aconteça o que acontecer na sua vida, se você tem palavras de Deus na sua vida, a tua fé está alinhada com essa palavra, e você fala essa palavra, amado, isso vai dar certo, isso vai funcionar na sua vida. Amém? Então, muitas vezes, irmãos, nós ouvimos certos pregadores até mesmo, falando assim, não, você fica falando que vai dar certo, que vai acontecer. E eles chamam isso de triunfalismo. Não está errado, né? Dizer, por exemplo, declarar Monte Alto é do Senhor Jesus, porque Deus está fazendo uma obra no Brasil, o Brasil nunca mais vai ser a mesma nação. Não, está errado. Jesus falou que o mundo jaz no maligno, as coisas vão piorar, o anticristo já está chegando, a marca da besta já vai ser colocada, está amarrada em nome de Jesus. Então o camarada pega a Bíblia e só pega o que é negativo para poder declarar. Está errado, irmãos. Nós temos que ter, amado, uma mente alinhada com aquilo que Deus vai fazer. Sabe, eu fico feliz quando outros pregadores dizem, haverá um grande derramado do Espírito Santo nos últimos dias, a igreja vai se levantar poderosa, haverá uma colheita sem precedentes de almas, pessoas vão se converter aos milhares. Irmãos, e eu creio dessa forma. E a igreja gloriosa será arrebatada e encontrar com o Senhor nas alturas. É isso que vai acontecer, amado. E o Brasil vai melhorar, sabe? As coisas já estão melhorando no Brasil. Dia após dia a gente vê coisas acontecendo que não acontecia antes. Sabe? Então, é procurar ver as coisas do jeito que nós temos que ver. Então, amado, algumas pessoas dizem que isso é triunfalismo. Outros dizem
que quando você vai declarar a palavra de Deus, é a Bíblia que está mandando declarar, né? Outras pessoas dizem que não basta declarar, não, tem que ter obras, né? Então pega um texto isolado de Tiago que diz que a fé sem obras é morta. Sabe, amado, a obra verdadeira, ela é consequência de uma fé verdadeira. Você quer ver? Você crê corretamente, você fala corretamente e você vai agir em cima de uma nova atitude em relação ao que você crê. Mas isso é consequência. E a obra nunca vai anular a fé. Porque se a obra anular a fé, ela também morre. E aí não vai acontecer nada. Porque a Bíblia não diz que sem obras é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, vamos ver alguns exemplos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus viu a face das águas, e havia trevas. Aí Deus disse assim, e disse Deus, vejam quantas trevas sobre a terra, né? A Bíblia diz que, disse Deus, façamos. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já existiam na eternidade. Façamos os... Mas aí, irmãos, Deus não ficou falando, nossa, como que a terra está cheia de trevas, nossa, como está escuro, não consigo ver nada, desse jeito vai ficar difícil trabalhar para criar o mundo. Não, irmãos, Deus chegou no meio das trevas e disse, haja luz. O que isso significa, irmãos? Significa que nós não podemos falar aquilo que vemos, nós temos que falar aquilo que cremos. Amém? Então, quando cremos, então nós temos que falar. Deus não disse, é muita água. Como é que eu vou criar um planeta chamado Terra se só tem água? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ao invés de Deus ficar lá falando que só tinha água, água. Ó Jesus, Espírito Santo, vem cá. Ó, entrou água no negócio. Não vai dar certo. Ó, o nosso plano de criar uma terra, ó, acabou em água. Irmão, Deus não disse, ele disse, haja separação entre águas, e haja terra firme. Então, irmãos, ele não disse o que ele viu, ele disse o que ele creu, o que ele queria que acontecesse. Irmãos, e nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. Nós temos, amado, a mente de Cristo, a palavra de Deus diz. Então, nós temos que ter uma postura diferente. Amém? Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, tem muita gente passando necessidade, tem muita gente preocupada, tem muita gente ansiosa com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber. Não. Jesus disse assim, ó, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. E aí Jesus vai dar característica. Não semeiam, não plantam, não colhem, todavia, nenhum deles cai em terra, a não ser pelo consentimento de Deus, e você não vê eles passando necessidade. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios. Multidão de 15 mil pessoas aproximadamente, Jesus chega e diz, olha, está difícil, hein? Não tem pão, como é que nós vamos fazer? Irmão, Jesus chegou e falou, ó, dá de comer, porque Jesus já via aquele povo de barriga cheia, Jesus já via aquele povo saciado, Jesus já via aquele povo alimentado. Então Jesus não falou o que viu, ele falou o que creu. Amém, querido, amado? Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração e comece a falar as promessas que você tem recebido de Deus. Comece a falar aquilo que você crê que é de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para os teus filhos, para a tua saúde, para a nossa igreja. Comece a falar para o nosso país, para a nossa cidade. Comece a falar aquilo que você crê,
principalmente aquilo que você já tem a nível de promessa de Deus para a sua vida. Amém? Jesus chega para um irmãozinho lá, está com a mão mirrada. Ele chegou assim, olha gente, olha a mão mirrada. Ele não disse isso, ele disse, estica a tua mão. Jesus já tinha visto a mão do homem esticada. Então ele não disse o que ele viu, ele disse o que ele creu. Amém? Amado, os espias vão examinar a terra de Israel, a terra de Canaã. Todos eles, daqueles 12 espias foram e 12 espias viram. Porém, 10 espias disseram o que viram. 2 espias disseram o que creram. Aleluia! E só os 2 espias que disseram da terra o que creram foi quem entrou na terra. Então, se você quer entrar na terra prometida de Deus para a tua vida, comece a falar, querido, aquilo que você crê, aquilo que você tem recebido de promessa. Amém? Então, querido, nós precisamos mudar a nossa forma de crer e começar, então, amado, a crer da forma correta e alinhar a nossa fala, porque esse é o espírito da fé. A fé tem um espírito? Tem. Então, se você negligencia o espírito da fé, você negligencia toda a fé, porque a fé sem espírito, ela vai ser morta. O espírito é o íntimo da fé, amém? Começa a declarar, amado. Primeiro passo, irmãos, para você ter essa fé, é você acreditar em nome de Jesus, que você não vai receber por mérito. O problema é que as pessoas começam a declarar, aí de repente o diabo fala assim, olha para você, comedor de arroz e feijão, olha para você, você é pecador, olha para você, você é impuro, olha para você, você é impuro, vive no meio do povo de impuros lábios, olha para você, ai de você. Aí você aceita. Irmãos, conversando com uma pessoa essa semana, a respeito de ser negativo, de ter uma tendência a ser inseguro, a ser negativo. Sabe, irmãos, e isso acontece com muita gente, muita gente. Se alguém chega e fala assim, olha, você não vai arrumar emprego, você acredita. Se 10 pessoas falar, não, você vai arrumar um emprego, em nome de Jesus, Deus vai abrir uma porta, você vai arrumar um emprego, o melhor de Deus está por vir, as coisas vão acontecer na sua vida. 10 pessoas falam. Mas aí uma pessoa fala, não, você não vai arrumar emprego, a coisa está difícil. Ele consegue acreditar em uma que falou negativo, mas não acredita em 10 que falou positivo. Por quê, amados? Por causa de uma visão errada de si mesmo. Entendeu? Então, durante muito tempo, Satanás vai colocando na tua mente que você é fraco, que você é pobre, que você é de uma família pobre, que você não consegue. Entendeu, amado? E aí, você acredita nessas mentiras. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz, em Romanos 3, 21... Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, a primeira coisa para você declarar com fé e com autoridade é entender que você é justo, não por obras tuas, não por merecimento teu, mas você é justo pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Então, amado, quando nós não temos isso muito firme, muito claramente em nossas mentes, nós não conseguimos crer, nós não conseguimos declarar, porque nós achamos que é incoerência. Eu olhar para a minha condição humana e ficar declarando coisas grandes que Deus prometeu para mim. Mas por quê? Porque eu tenho uma visão distorcida de mim. Então, se você crê errado, as coisas vão dar errado.
Mas se você crê corretamente, as coisas vão agir, vão dar certo. E é necessário que você creia corretamente em relação ao que a Bíblia diz a teu respeito. Tu é justo em Cristo Jesus. Amém? Muitas vezes, irmãos, as pessoas pegam esses textos e falam, pastor, mas você está falando aí que o povo é justo? Mas o próprio Paulo diz que ele era o pior dos pecadores. Sim, ele era o pior dos pecadores. Aí depois, então, ele passou por todo um momento de transformação e ele foi quem ensinou a doutrina da justificação para a igreja, aos romanos e aos gálatas principalmente, e a todas as demais. Agora, aí é aquilo. 1000 vezes aparece na Bíblia o apóstolo Paulo falando que você é justo, que você é justo, que você é justo, que você é justo. Aí aparece uma vez o apóstolo Paulo falando assim, eu sou o pior dos pecadores porque eu persegui a igreja do Cristo. Aí você acredita em uma vez negativa, sabe por quê? Porque a tua mente está doente. E você é levado a acreditar no que é negativo. E isso tem que ser curado, irmão, em nome de Jesus. Amém, amado? Então, é necessário analisar o contexto. Então, o apóstolo Paulo estava abrindo o coração ali com relação, amado, ao tamanho da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que alcançou, inclusive ele, que era o pior dos pecadores. E que se alcançou ele, quem dirá, alcançaria outras pessoas. Mas não é para nós ficarmos pegando um texto isolado e ficar, então, trabalhando a vida toda em cima de um texto isolado. Amém, queridos? Então, amado, é importante nós pensarmos o seguinte, pastor, e outra coisa, e o pecado? Bem, irmãos, é necessário pregar contra o pecado? É. Só que muitos pastores, muitos pregadores pregam contra a prostituição, adultério, e não tem problema nenhum, tem que pregar. Mas veja bem, a Bíblia diz que esses pecados, a mentira, a ira, a discórdia, todos os pecados da imoralidade sexual, idolatria e tantos outros pecados, são obras da carne. Então, nós ficamos batendo contra as obras da carne e esquecemos da carne. Então, quando nós pregamos, amado, a justificação pela graça, nós matamos a carne, tanto no sentido de querer que ela lute para agradar a Deus, como matamos ela no sentido de fazer ela lutar para pecar. Entendeu, querido? Nós anulamos a carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, viva na fé, pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ele já tinha anulado a carne, tanto para querer servir a Deus na força da carne, como para o pecado. O problema é que às vezes as pessoas querem matar a carne só para o pecado, mas querem manter a carne viva para fazer a obra de Deus. A carne é o seguinte, irmão, ou você mata ou você não mata. Amém? Pastor, mas como é que é esse negócio de servir a Deus na obra da carne? Eu vou mostrar para você. Você pega Abel e Caim. Caim, olha só, a terra tinha sido amaldiçoada. Deus disse, no capítulo anterior, maldita é a terra por tua causa, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e a terra produzirá cardos e abrolhos assim, assim, assado. Então, a terra estava amaldiçoada. O suor do rosto era consequência de maldição. Aí Caim plantou, olha só, trabalhou a terra, ele plantou, ele colheu, e aí ele trouxe um fruto da terra. Então, quem que trabalhou a terra? Foi Caim. Quem que plantou? Foi Caim. Quem que colheu? Foi Caim. Então, ele trouxe um fruto da terra e apresentou para Deus. Então, ou seja, resultado de suor humano. Então, ele quis agradar a Deus com o suor humano. Agora, veja bem, e Abel? Abel não. Abel apacenta as ovelhas por si só, elas cruzam, por si só, elas proliferam, as ovelhas dão cria. Aí ele pega, irmãos, o melhor do seu rebanho. Que ele, humanamente falando, ele não fez nada, a não ser conduzir as ovelhas para o pasto.
E olha lá ainda, hein? Se ele não deixava solta lá, as ovelhas por si só encontravam os pastos. Aí ele traz a melhor ovelha. E aí o que interessante, irmãos, não tinha suor humano ali. E para completar, ele sacrifica aquela ovelha e oferece a Deus. Ou seja, havia sangue. É como se Abel dissesse: Deus, não há nada humanamente falando que eu possa fazer pelo Senhor. Mas eu creio que assim como meu pai e minha mãe não morreram porque um animal morreu, eu então te trago essa oferta de sangue. Ele sacrificou então aquela ovelha. E Deus atentou para a oferta de Abel. Porque a oferta de Abel apontava para o sacrifício de Jesus. Ou seja, justificação pela fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Enquanto que Caim queria a justificação pelo suor do seu rosto. Vocês estão entendendo a diferença? Então, querido, quando nós queremos agradar a Deus com o suor do nosso rosto, não vai ser aceito a oferta. Acredite em mim, não vai ser aceito. E aí, irmãos, nós pensamos que justificação é só para salvação. Também. Mas, amado, para um conjunto de outras coisas que nós queremos receber de Deus aqui na terra. Amém, amado? Precisamos, irmãos, atacar a carne, a raiz da carne. Ou como? Crendo na justificação que é pela fé no que Jesus Cristo fez. E aí, as obras da carne serão consequência. Amém? Irmãos, Satanás, ele programou a boca das pessoas. Então, por exemplo, em todas as línguas, outro dia eu ouvi uma ministração, todas as línguas, todas as culturas, é comum se falar ou se ouvir as pessoas dizendo assim: estou morrendo de fome, estou morrendo de vontade de andar de moto, estou morrendo de vontade sei lá, de alguma outra coisa. O irmãozinho aqui caiu, mas não está morrendo não, em nome de Jesus. Estou morrendo de vontade disso. Então, irmãos, é interessante, né? Por que nós não... Gente, eu estou vivendo para matar minha fome. Não seria interessante? A minha fome é tanta que eu quero viver para matar minha fome. Eu estou vivendo para fazer isso, para fazer aquilo. Não, mas o ser humano vai lá e fala: eu estou morrendo. Então, tem que mudar essa forma de falar, irmãos. Está errado. Jesus, ele é o autor da vida. A morte vem por conta de Satanás. Então, nós temos que mudar essa forma. E estou dando aqui um exemplo, irmão. Quantas outras coisas que nós temos na nossa boca programada para o negativo e nós não percebemos, né? Você é burro, você é preguiçoso, você não vai dar em nada. Sabe, amado, precisamos aprender a falar corretamente. Amém? Deixa eu ler para vocês aqui um texto, irmãos, que está em Romanos 4, de 1 a 8, a respeito de nós alinharmos o que somos com aquilo que falamos. Olha o que diz, ó. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará justiça. Amém? Então, olha o que diz aqui. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então, como é que Deus pode atribuir justiça a alguém, independentemente de obra? Então, já até citei aqui, por exemplo, Abraão não tinha obras para receber a justiça de Deus.
Abraão, ele desobedeceu a Deus com relação a Ló, ele mentiu, ele pecou com relação a Agar, não é? O caso de Agar, que ele se precipitou, acabou tendo lá, cometendo uma relação sexual indevida. Então, ele não tinha obras, mas Abraão tinha fé. E isso lhe foi imputado por justiça, porque se Deus procurasse obras em Abraão, também não teria achado. Jesus sofreu os meus pecados e as consequências do meu pecado foram imputadas em Jesus. Amém? Mas quando Jesus morreu e quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, a justiça de Jesus foi imputada em mim pela fé, independentemente de eu ter obra de justiça ou não, humanamente falando. Amém, querido? Então, é necessário que nós creiamos da forma correta e andemos da forma correta. Então, Abraão, amado, teve fé o suficiente para agradar a Deus e para ser chamado o pai da fé, né? E ser o nosso pai segundo a fé, não segundo a carne, mas segundo a fé. Agora, veja bem, irmãos, quem é você? A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Abraão era um homem rico, irmãos, rico e poderoso na terra, tão rico e tão poderoso ao ponto do rei dos amalequitas procurá-lo e dizer para ele: olha, vejo que você está crescendo poderosamente, e fazer aliança com Abraão, porque tinha medo de Abraão. Era melhor ser amigo do que inimigo de Abraão. Então, amados, são situações assim. Abraão era um homem que tinha esposa maravilhosa, Abraão era um homem próspero, Abraão era um homem rico, Abraão era um homem de Deus. Irmão, tudo de bom. O que pode acontecer com um ser humano, acontecer com Abraão. E você é semente de Abraão pela fé. Amém? Então, querido, eu quero desafiar você a começar a declarar em nome de Jesus. Amém? Declarar em nome de Jesus. Amado, quando a Bíblia diz para Moisés, Moisés, fala a rocha, fé. Moisés feriu a rocha, obra. Olha só, se Moisés falasse, rocha, produza água, amado, ele estaria glorificando a Deus, ele estaria exaltando o nome de Deus, só que Moisés feriu a rocha. E aí a Bíblia diz que ele não entrou na terra prometida. Aí Deus disse assim: porque você não me engrandeceu no episódio tal, tal e tal. Ele não engrandeceu o nome de Deus. Sabe, amado, quando você quer fazer a obra, ferindo a rocha, dando pancada, na marra, usando todo o suor humano para conquistar as bênçãos de Deus, você não está glorificando a Deus, irmãos. Você não está santificando o nome de Deus. Você não está exaltando o nome de Deus. E da mesma forma como Moisés pecou em ter ferido a rocha, ou seja, ter praticado uma obra, ele não entrou na terra prometida. Ele deveria ter falado com a rocha, ele teria entrado na terra prometida. Amém, querido? Mas você quer entrar no melhor de Deus para a tua vida, creia corretamente e declare aquilo que você crê. Deus mandar você, se Deus falar alguma coisa a teu respeito, comece a recitar o que Deus falou a teu respeito, comece a declarar o que Deus falou a teu respeito, que é verdade, porque o que sai da boca de Deus é verdade. Não aceite dúvida, não aceite as mentiras do diabo na tua vida, em nome de Jesus. Amado, mais de 1 milhão de pessoas falaram na cabeça de Josué e de Calebe: nós vamos morrer, nós não vamos entrar. Aquele 1 milhão de pessoas morreram, mas eles não morreram, porque eles não aceitaram a mentira do diabo, porque Deus já havia dito que aquela terra era deles. E eles não agiram pelo que viram, agiram pelo que creram e declararam: vamos entrar na terra, vamos tomar posse, porque Deus é conosco.
Os inimigos são grandes, sim, mas eles estão desamparados. O amparo deles foi tirado e eles serão o nosso pão, eles serão o nosso alimento. Nós vamos ficar forte ainda mais quando começarmos a enfrentar eles. Amado, é essa que tem que ser a sua atitude em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, quero agradecer o Senhor, Pai, pela Tua palavra, agradecer o Senhor, Deus, em nome de Jesus, ó Deus amado, porque, ó Deus amado, aprendemos, ó Deus amado, com o espírito da fé, eu criei, por isso falei, ó Deus amado, que essa palavra, Deus amado, venha ser vivida, praticada pelo meu irmão e pela minha irmã, de tal maneira, Pai, que ele comece a experimentar o melhor do Senhor na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, nas suas finanças, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na vida profissional, na vida financeira, ó Deus amado, no ministério, em nome de Jesus, faça isso, Pai, e que o Teu nome, na vida profissional, que o Teu nome seja glorificado na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, só que dá alguns avisos. Nós havíamos suspendido, irmãos, as nossas reuniões aí nos últimos dias, no mês de setembro, né? Por conta da pandemia que se agravou, né? Mas o mês de setembro já terminou. Aliás, o mês de agosto terminou no dia 31, que foi segunda-feira. E agora em setembro, irmãos, nós vamos retomar as atividades presenciais. Então, na quarta-feira, nós vamos fazer o culto apenas presencial, amém? Então, nós não estaremos transmitindo mais pela live os cultos de quarta-feira. E os cultos de domingo, nós faremos eles presenciais e também vamos transmitir pela live. Amém, amado? Então, querido, eu queria desafiar você a começar a se programar, então, para devagarinho ir retomando e voltando para a igreja. Irmãos, assim que nós tivermos um número grande de pessoas voltando, nós, se necessário for, faremos 2 reuniões, amém? Para estarmos trabalhando dentro daquilo que nos foi proposto aí pelo Ministério da Saúde, né? Lembrando, então, sempre teremos aí, álcool em gel na porta da igreja. É importante que todos venham com suas máscaras, amém? Se você, amado, é casado, tem criança, se a criança já é grandinha, presta atenção, irmãos, já é grandinha, já sabe ficar com a máscara, ficar sentadinha no lugar dela, você pode trazer, não há problema, amém? Eu sou idoso, querido, nós temos percebido assim, se não tiver contato físico nenhum, todo mundo usando máscara, todo mundo usando gel, todos os utensílios aqui da igreja, os móveis da igreja, todos higienizados, não haverá problema, amém? A gente só não pode, como é que fala? Abusar, amém? Então, a partir de domingo que vem, dia 13, nós teremos, então, o culto presencial, amém, amados? Estaremos transmitindo pela live. E, nesta quarta-feira, nós também teremos o culto presencial sem a transmissão da live. Amém? Que Deus abençoe a todos. Só lembrando, nós temos aí o QR Code do seu lado esquerdo, se não me engano, ou direito do seu vídeo. Aí você tem as informações da igreja, você pode colocar aí o seu leitor de QR Code do seu celular, e você então vai poder receber aí, irmãos, todas as informações que você precisa sobre as nossas contas aqui da igreja, para você poder depositar seu dízimo, suas ofertas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.